Boa noite, gente que me ouve todo domingo. Legal voltar aqui falar com vocês, dessa forma remota, mas desejoso de que a gente se aproxime em espírito. Vamos começar mais um domingo de celebração. Este é o culto que realizamos aos domingos, sempre à noite, 19h30, aqui na Rua da Quintino, em Jaú. Você que não é membro dessa igreja e tem me ouvido, se quiser vir aqui um dia, quando estivermos presencialmente, eu espero que aconteça logo isso, estamos orando por isso. Você pode vir aqui, você vai ganhar um grande abraço nosso. Nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos o seu coração. Vamos então ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, como sempre fazemos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Preste atenção nesse texto, porque todo o texto que eu prego, que eu leio antes, tem a ver com uma pregação, correto? Texto e contexto. Texto sem contexto vira pretexto, tá bom? Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra potestades, a nossa luta é contra dominadores deste mundo tenebroso, a nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Pai, ouvimos esse texto desafiador. Muitos podem sabê-lo de cor, mas permita, Pai, que estas letras não sejam só visíveis, mas que possamos ouvir essas letras dentro de nós, e que possamos ver a Tua palavra dentro de nós. Ó Senhor, dá que a nossa espiritualidade seja cristã, não seja clerical, religiosa, litúrgica, dogmática, mas que a nossa espiritualidade seja fruto de uma experiência viva com Jesus vivo, e isso possa refletir nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na comunhão dos santos na igreja, na vivência do dia a dia. Permita, Deus, que tenhamos genuína espiritualidade. É o que pedimos-te, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso querido Rei e Salvador. Amém. Gente, vamos cantar um pouco? Como todo domingo fazemos, e agora vamos fazê-lo. Acompanhe a gente, cante com a gente aí, a letra está passando embaixo, e a gente pode cantar junto aí, com esses sinais gráficos aí. Você pode acompanhar, pode cantar, pode adorar conosco, e nos preparando para, logo depois, a pregação da palavra de Deus, tá bom? Vamos cantar então, vamos adorar a esse Jesus maravilhoso. Vamos lá. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Paizinho, entregamos nossa adoração ao Senhor e rendemos todo o nosso coração e todo o nosso amor, porque o Senhor é digno, Pai.
Nós, como igreja, te adoramos, Senhor, cada um na sua casa, da sua forma, mas unidos, Senhor, te adorando, Pai. Recebe nossa humilde e pequena adoração diante da tua grandiosidade e majestade, Pai. Nós te amamos e declaramos que o Senhor é digno, é santo. Em nome de Jesus, amém. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Bom, gente, já podemos cantar e podemos orar, ler a palavra. Agora é o momento de ouvir Deus falar. Se você já ouviu também o recado nosso, como é o nosso estilo de arrecadação de dízimos e ofertas, eu gostaria de ler com vocês então, para a nossa meditação nessa noite, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no versículo 12, 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante testemunhas. Combate o bom combate da fé. Eu tenho falado sempre para alguns amigos que sempre me ouvem, que muitos de nós perdemos muita energia no dia, porque perdemos energia com combate que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena por que lutar. Tem coisas que são tão inócuas e sem importância na nossa vida, que seria muito melhor que fôssemos perdedores nela, porque não vale nem a energia que nós vamos gastar. Eu sempre costumo falar, escolha os seus combates, escolha as suas lutas, escolha os seus inimigos. Tem coisa que vale a pena por que lutar, outras não. Eu tenho ouvido gente perder casamento, perder vida, perder energia, perder trabalho, perder um bom namoro, noivado, um bom emprego, porque começaram a combater combate errado, escolheram o inimigo errado. Então escolha as suas lutas, na qual lutar, e escolha os seus inimigos contra os quais lutar. Essa é a primeira expressão que eu gostaria de colocar aqui, à luz daquilo que Paulo diz no capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. É claro que, lendo isso aqui, Paulo está dizendo que se eu tenho que combater, existe um bom combate. Eu estou usando isso como um pressuposto, ou como um argumento a fortiori, né? um argumento para depois, que eu tomei da própria palavra de Paulo. Existe uma batalha, existe um combate. Agora, que bom combate é esse que Paulo está dizendo? É o bom combate da fé. E combater com a fé, combatemos com a fé, porque a fé também não é visível. É a única arma que é capaz de chegar no coração do seu adversário, do seu inimigo, é uma arma invisível, que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Sabe por quê que o combate tem que ser da fé? Porque também o inimigo é invisível. Como é que vamos ficar com a espada na mão, batendo naquilo que a gente não enxerga? Nós precisamos enxergar com a espada do Espírito. Precisamos de combater com armas invisíveis, que é a fé, porque o inimigo também é invisível. Ele ataca de forma sorrateira, repentinamente, inopinadamente, sem que você
Ele é invisível, mas ele vem com poder para nos destruir, para nos desbaratar. Só a arma da fé, invisível, pode combater também o inimigo invisível. Existe essa batalha. Isso é comum a todos nós cristãos, sabemos que vivemos em guerra. Como diz Paulo, combate o bom combate de Cristo. Paulo dizia, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Temos que combater o bom combate com armas espirituais. E esse bom combate, ele é invisível porque ele não se dá em região física. Essa batalha existe em região celeste. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vitória que você tem na vida espiritual, ela começou lá no céu. Toda derrota que você teve na vida espiritual também começou lá no céu. Você se lembra daquela querela entre Deus e Satanás? Jó estava lá na terra dele. Não estava nem sabendo o que estava acontecendo nas esferas celestes. Mas ali é que estava travando a grande batalha de Jó. E ele entendeu isso. E ele passou por aquele momento com armas invisíveis, difíceis. Mas ele venceu esse inimigo, porque estava lá em cima. A batalha estava lá em cima. Está vendo meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é temente? Ali é que começa. Ali é que começa a nossa vitória. É lá na região celeste também que começa a nossa derrota. O apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados, capítulo 2 de Efésios, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Esse é o status que Deus nos colocou depois de salvos. Estamos nas regiões celestes. E essa batalha não se trava, esse prélio não se trava aqui. Ele afeta a história, ele afeta a nossa vida, como aquela batalha de Jó afetou o seu corpo, afetou a sua casa, afetou a sua família, mas não era ali. Existe uma batalha, e ela é invisível. Existe uma batalha, ela acontece nas regiões celestes, e essa batalha que existe, ela tem um alvo. Às vezes nós pensamos que Satanás está guerreando contra nós. Eu não estou espiritualizando não, depois eu vou descer aqui na terra, como é que isso acontece. A gente pensa que Satanás está morrendo de raiva da gente. Ele está louco para nos derrotar, claro que está. Está morrendo de raiva da gente, nem tanto, nem tanto. Por que então travamos essa batalha espiritual, invisível? Porque, na verdade, Deus quer que fortaleçamos os músculos, o tônus da nossa fé. Deus quer que sejamos cristãos e cristãs mais fortes, mais maduros, menos ingênuos, menos infantis, com percepção espiritual, com visão de gigante espiritual. Isso é que Deus quer. Mas o que Satanás quer? Que essas coisas que Deus tem para nós, na vida espiritual, na batalha, não aconteça. Mas não aconteça só por causa da nossa derrota, não. Ele quer, na verdade, ao sermos derrotados nessa batalha, minimizar a obra de Cristo na cruz. A questão da batalha espiritual não está não em nós mesmos, mas que ele quer dizer o seguinte: chama Jesus e diz, olha lá o seu discípulo, olha a batalha que ele está batalhando, olha a luta que ele está lutando, ele é um frágil, ele vai ser derrotado. Quer ver? Ele puxa a alavanca, puxa a cunha e a gente cai. Ele diz, olha lá Jesus, o seu discípulo. Na verdade ele quer zombar da glória de Cristo. Ele quer minimizar, empanar, enfraquecer a obra de Cristo na cruz do Calvário, que lhe custou tanto, que lhe custou a vida e que lhe custou a morte. É isso que ele quer. Existe uma batalha, ela é uma batalha invisível, ela acontece nas regiões espirituais e ela tem um alvo, que é minimizar, zombar, ser irônico diante do grande Senhor cosmocrata Jesus Cristo, o Senhor do universo. Olha que interessante Paulo está dizendo, existe uma batalha. O que Paulo está dizendo aqui, nós não devemos ser ingênuos em perceber isso. Combate o bom combate. Timóteo, olha o que está acontecendo ao seu redor. Combate o bom combate.
Não pense que as coisas estão acontecendo aí na igreja de Éfeso porque as pessoas não gostam de você. Lógico que tem muita gente que não gosta de você, pastor Timóteo, mas não olha só por esse lado. Olha a batalha de um outro lado, olha a batalha de um outro jeito, olha onde ela acontece, olha qual é a sua natureza, olha qual é o alvo dessa batalha. Perceba, Timóteo, combate o bom combate da fé. Então existe uma batalha, mas a Bíblia também diz que nessa batalha existem inimigos. Olha o que Paulo diz, além de existir a batalha sobre os inimigos: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pô, mas contra quem então, Cícero? Se eu me debato com pessoas o dia inteiro, se eu luto com a ignorância do meu marido, se eu não consigo entender a frieza da minha esposa, se meu filho não ouve aquilo que eu falo, se está dando tudo errado no meu trabalho, se as coisas estão tão difíceis para mim, é sempre com pessoas, não é, Cícero? Não! A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa. Por isso que eu estava falando que eu ia descer a ideia do primeiro argumento, do segundo argumento, para mostrar que não existe só batalhas, existe também inimigos. Olha, não pensem que são as pessoas que arquitetam, que as pessoas aqui que mentoriam, que orquestram estas batalhas. Atrás das pessoas existe um império, existe uma potestade, existe uma exousia, existe uma força que domina o mundo. Como é que ele faz isso? Faz isso através de pessoas, mas não são as pessoas. Faz isso através de pessoas. Eu fico impressionado que muitas vezes eu vi pastores trabalhando com pessoas endemoniadas, e se não fosse trágico, seria até cômico. E eu vejo eles pegando aquelas pessoas, dando tapa no rosto delas, jogando elas no chão, como se estivesse afetando o inimigo, está afetando o corpo dela. Aquela pessoa é apenas um canal. Não se acerta o diabo matando as pessoas, destruindo as pessoas, chutando as pessoas, dando tapa no rosto das pessoas. Elas são apenas canais. Lembrem em Mateus capítulo 16, quando Jesus começou a falar que ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado. Pedro disse: não faça isso com você. Olha que perda que nós vamos ter. Não faça isso. Isso é uma loucura. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Olha o que Jesus entendeu, que não era o Pedro era apenas um instrumento. Esse é o alvo de Satanás: instrumentalizar pessoas para serem usadas, para nos humilhar, para que possamos desviar o foco do nosso verdadeiro inimigo. A nossa luta não é contra o Pedro, a nossa luta é contra Satanás. E a gente quer expulsar o Pedro, e Satanás fica. O que Jesus estava dizendo é: arreda-te, Satanás, mas fica o Pedro. O Pedro é importante, o Pedro é fraco, está sendo usado por Satanás, mas o Pedro tem que ficar, porque eu vim ao mundo para transformá-lo, para abençoá-lo, para que ele seja um guerreiro imbatível nas minhas labutas e nas minhas guerras. Arreda de Satanás, mas fica Pedro. Quando a gente não entende que existem inimigos, nós expulsamos as pessoas, e o inimigo continua fazendo através de outras pessoas. Nós temos que ter a visão espiritual. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, diz que o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. Mas o profeta Eliseu, dominado pelo Espírito Santo, falava ao rei de Israel: olha, os assírios estão em tal lugar. O rei da Síria chamou o seu exército e disse: alguém está me traindo? Porque quando nós chegamos lá, está tudo armado contra a gente. Aí alguém disse: não somos nós. Existe um profeta de Israel chamado Eliseu, lá em Dotã. E ele mora com um servente, um discípulo, um aluno. Aí o rei da Síria mandou um exército para prender Eliseu. E Geazi, que era o seu servo,
acordou de manhã e olhou cedinho. Depois da aragem, ele olha para a montanha e vê um exército assírio imenso. E ele ficou desesperado e diz: ah, meu Senhor, nós vamos morrer. O exército assírio está ao nosso entorno. Eliseu olhou e disse: Senhor, abra os olhos para que ele possa ver. E então, os olhos de Geazi se abriram e ele viu carruagens de fogo descendo dos céus para cegar o exército inimigo e desbaratá-lo. Olha o que Eliseu estava fazendo. Existe uma batalha, mas o inimigo em si não são os assírios. O inimigo é o grande inimigo nosso, que é Satanás. Somente os olhos espirituais é que podem enxergar esses inimigos, para que não expulsemos as pessoas, para que as amemos e as perdoemos, e não gastemos energia com pessoas. Devemos gastar energia contra as forças espirituais do mal, a reda de Satanás. Mas fica o Pedro. Esta sensação de batalha espiritual é que faz com que o crente amadureça e cresça e entenda. Paulo disse que ele é invisível, mas ele se materializa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, diz: olha, vocês estão brincando com essas coisas espirituais de serem crentes. Capítulo 11, versículo 14 diz: vocês não sabem que Satanás se transforma num próprio anjo de luz? Se ele se transforma num anjo de luz, quanto mais ele não pode usar as pessoas. Paulo está alertando para termos visão espiritual a respeito dos nossos inimigos. Ele materializa em pessoas. Não que as pessoas fiquem endemoniadas ou satanizadas, mas elas são trabalhadas pela mente por esse mentor invisível, e as pessoas tornam-se inimigas nossas, como instrumentos de Satanás para derrotar a nossa vida, para enfraquecer a nossa vida. Ele se materializa através de Pedro, de anjos, de profetas, de empregado, de patrão, de pastor, de ovelha, de vizinho, de namorado, de noiva, de casamento, de traição. Ele se materializa através disso. Mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra os filhos de Adão. Nossa luta é contra potestades e principados, poderes espirituais nas regiões celestes. Então, existe uma batalha, combate o bom combate pela fé. Existem inimigos, combate o bom combate pela fé. E existem armas adequadas. Nessa luta, quando usamos as armas erradas, nós podemos ser consumidos. Eu já vi muita gente prostrada, hoje, essa semana mesmo, em contato comigo, que foram consumidos porque usaram armas erradas, bateram de um modo errado, acertaram o alvo errado. Satanás usou aquelas pessoas apenas para distraí-las, e ele continuar usando seus tentáculos para destruir, amarrar, engolfar, manietar os cristãos e torná-los cristãos miseráveis. Existem armas espirituais. Olha, eu ouvi agora nesse tempo, com a morte desse grande ator, não concordo com ele em nada do que ele fazia, chamado Paulo Gustavo. E nos comentários da mídia, eu ouvi que ele morreu porque ele blasfemava contra Deus. Mas quantos morreram de Covid? E eles disseram que aquilo era um castigo de Deus na vida daquele ator. Não concordo com ele em nada, mas olha como o coração do crente, ele olha para as pessoas com ódio, com amargura, com discriminação. Isso não produz nada. As nossas armas não são assim. As nossas armas espirituais não são para matar o Paulo Gustavo. As nossas armas espirituais são para destruir as forças espirituais do mal, manietá-las e derrotá-las e zombar delas como Cristo fez na cruz do Calvário. Essas são as nossas armas, a arma do Cristo ressurreto, que é capaz de zombar do inimigo, quando a gente mexe, trabalha, envolve-se e revolve-se com a fé.
Olha, eu tenho percebido esse tipo de arma de ódio, da raiva, do rancor, armas que matam e que enfraquecem muito mais a gente do que o outro. As nossas armas não são carnais, diz Paulo. Ele diz em Filipenses 1:27, combate o bom combate da fé. Ele diz sobre a luta que vocês lutam comigo, Filipenses 1:27, o mesmo combate que vistes em mim e agora também é os seus. Vocês estão combatendo comigo. Nós precisamos de arregimentar um grande exército da fé, um exército espiritual, sem ódio, sem rancor, sem mágoa, para lutar a verdadeira luta, para usar a verdadeira arma e desbaratar o nosso verdadeiro inimigo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais do mal. Combate comigo o bom combate. Paulo dizia na sua segunda carta, capítulo Coríntios 10:4, as nossas armas não são carnais, não são armas do ódio, da raiva, do rancor, da amargura, da intolerância, da discriminação, mas são armas espirituais, são capazes de destruir fortalezas e desarmar os sofismas, as armadilhas que a mente humana, a filosofia humana podem fazer. Essas armas são capazes disso, porque são armas espirituais, são armas verdadeiras, contra as quais o diabo não tem defesa. Estamos em guerra contra um vírus tremendo, contra esta doença terrível, mas a nossa luta maior não é contra a Covid, embora ela nos assuste e nos mate. A nossa luta maior é contra Satanás, as forças espirituais do mal, usando pessoas que estão dentro da gente, perto da gente, na igreja, em casa, no trabalho, na vizinhança, usando pessoas, como ele usou Pedro. E a gente tem que enxergar, fora Satanás, mas fique o Pedro. Precisamos, com as armas espirituais, destruir o mal, não destruir as pessoas. Que Deus nos ajude a compreender que estamos em guerra, numa grande guerra. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Deus nos ajude, que a gente volte a falar sobre isso, a palavra de Deus, no próximo domingo, se Deus querendo. Um abraço. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra que desperta o nosso coração, que aviva a nossa memória e que traz luz para o nosso conhecimento espiritual. Ajuda que possamos ser bons soldados de Cristo e que possamos entender que existe uma batalha, possamos entender que existem inimigos terríveis e que possamos entender que existem armas especiais com as quais que o Senhor nos aquinhou para lutarmos contra o mal. Ó Deus, que possamos, depois de vencer tudo, permanecermos inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente, até o próximo domingo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, gente. Tchau.